e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi feliz, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu vi era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração. E essas bolinhas, meus irmãos, significam as coisas importantes da nossa vida. Se nós enchermos a nossa vida de supérfluos, de coisas passageiras, de coisas desse mundo, de acumular riquezas, de acumular bens, as coisas realmente importantes da vida não irão caber dentro da nossa vida. Então é importante que a gente valorize aquilo que não tem valor. Para quem é pai, hoje no Dia dos Pais, e eu me compadeço de forma muito especial com meu sogro, pastor Abel, que hoje está na falta do abraço de um dos seus filhos. E somente quem é pai é que sabe disso que eu estou falando. Quando a gente não é, a gente pensa de um jeito. E quando a gente vai para a realidade, a gente vê que é do outro. Então, o pastor Abel hoje não tem a presença de um dos seus filhos para lhe dar feliz Dia dos Pais. Por isso, meus irmãos, a importância de a gente valorizar as coisas que têm valor. Se perguntassem para você hoje, quanto você daria pelo teu filho? Quanto vale o teu filho? Se alguém dissesse assim, isso de novo, R$1 milhão pela água, você venderia? Para 10 milhões, 100 milhões, o mundo inteiro. É um valor que não tem valor, meus irmãos. Só que o que é interessante é que a gente troca esses valores por coisas supérfluas, por coisas que não têm valor. Eu convivi com Marcos desde a minha infância, desde a 5ª série, 4ª série. A gente desenhava e a gente queria ser lutador. A gente desenhava os bonequinhos lutando, e eu emprestava os meus desenhos para ele, emprestava os desenhos dele para mim. E a gente teve uma amizade desde a nossa infância. E eu muitas vezes, eu ouvi o Marcos dizendo para mim assim, Jean-Pierre, Deus fez esse mundo perfeito para nós. O que é mais bonito do que você ir na praia e olhar para o mar? Quando anoitece, a gente olha para o céu e vê as estrelas que Deus fez, Deus colocou para a nossa alegria, para nos alegrar. Quando a gente vê um pôr do sol, quando a gente vê um nascer do sol, tudo isso é presente de Deus, tudo isso é bênção de Deus. Então, o Marcos foi um jovem, e eu sou testemunha, um jovem que amava Jesus com todo o seu coração, um jovem que tinha esse costume de orar, falar com Deus, de ler a Bíblia, de louvar a Deus com um dom tão precioso, tão lindo que Deus deu para ele. E eu sempre digo, em muitos lugares onde eu tenho ido, tenho viajado a muitos estados do Brasil, contando meu testemunho, e eu sempre que converso com cantores, eu digo que eu não conheço um talento tão precioso como
talento que o Marcos tinha. Então, se ele estivesse aqui hoje e ele pudesse dar uma última palavra, uma última frase para nós aqui, ele diria o seguinte: tenham gratidão a Deus por tudo que Deus deu para nós. Essa é a palavra que eu mais ouvia ele falar. Gratidão, ser agradecido a Deus. Mesmo no momento mais difícil da doença, em momentos que qualquer outra pessoa poderia blasfemar de Deus, poderia reclamar de Deus, eu ouvia nesses momentos o Marquinhos dizendo que queria que Deus desse força para ele passar por isso, porque ele queria vencer aquela doença. Mas se ele não vencesse, ele dizia: lá no céu, nós vamos se encontrar. E tomara que ele enche uma rama para nós sentar na sombra e tomar mate e lembrar dos momentos importantes da nossa vida. Então, um ser humano extraordinário, e eu perdi muito mais do que um amigo. Eu perdi um irmão por um tempo, porque esse texto que nós lemos aqui, do capítulo 11 do Evangelho de João, o desfecho final foi a ressurreição de Lázaro. Até o momento em que Maria diz a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse para ela: eu te tenho dito que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ela então responde dizendo: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha fé. E nós hoje podemos dizer assim: Senhor, nós cremos, mas nos ajuda a ter fé, nos ajuda a acreditar nessa verdade. E então Jesus foi até a sepultura de Lázaro, mandou que abrisse a sepultura e mandou que o morto ressuscitasse. E ele então ressuscitou, cumprindo aquilo que ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Então, meus irmãos, eu quero encerrar essa minha palavra dizendo que a morte não tem a última palavra. A morte pode nos atingir por um tempo, e nós podemos estar separados das pessoas que nós amamos por um tempo. Mas a última palavra não é a palavra da morte. A última palavra é a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus é a palavra da ressurreição, é a palavra da vida eterna. O que nós passamos aqui é um período, como dizia Fyodor Dostoiévski, essa vida é dor e sofrimento, mas para depois dessa vida, para além dessa vida, aí sim é que nós temos uma verdadeira vida para gozar das alegrias que Jesus foi preparar para nós. Então, eu quero deixar aqui a solidariedade para com meu sogro, o pastor Abel, Solange, minha esposa Marinaldo, também Eunice, o Juninho, o Paulo, a Rose e todos vocês que estão aqui, toda a família. Que Deus esteja consolando o nosso coração, Deus esteja nos dando essa capacidade de olhar para além da situação, para de fato compreendermos que a vida é muito mais do que nós passamos nesses momentos aqui. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Eu quero encerrar
aqueles que não puderam ajudar financeiramente, mas que ajudavam com uma palavra de conforto, ajudavam com as orações, as correntes de orações. Também não posso deixar de deixar o meu muito obrigado ao Varley, que prontamente também disponibilizou ali da rádio para estar fazendo algumas notas. E quero encerrar dizendo que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo Consolador continue nos dando o consolo que precisamos. Muito obrigada. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos. Já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro. Talvez eu seja o seu passado, mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Saudade, quero arrancar esta página da minha vida.